Muito obrigado pelos amigos e companheiras. Alguém teria alguma pergunta sobre o questionamento? Gostaria de perguntar sobre o material que foi enviado. Então, eu vou falar desse material, por que ele deve ser estudado. Porque, de ordem geral, nosso grupo de quarto ciclo, ele já está acostumado a socorrer sofredores, doentes, cansados, aflitos, obsessores. Nosso grupo já desmagnetiza todo e qualquer tipo de energia. Ele já tem um exercício grandioso no sentido de crescimento, de evolução da mediunidade. Então, a mediunidade ela é evolutiva. E a mediunidade vem em socorro do nosso desenvolvimento e aprimoramento da nossa alma. O que nós temos de dificuldade são as mazelas, as marcas que são deixadas a nível de perispírito. Então, toda a nossa existência, nesses 4.000 anos, 2.000 anos, 500 anos atrás, 300, 200, 100, nós podemos ter deixado marcas profundas no nosso perispírito. E quando essas marcas, elas nos agridem ou são violentas, elas ficam como uma espécie de trauma gravados dentro da alma nossa. E somente o médium pode tirar. Não existe ninguém que possa tirar a nossa mazela, que possa tirar os nossos chips, que possa tirar o nosso passado. Não importa quantos somos bonzinhos nesta encarnação. Somos agora. Mas aonde quer que tenhamos deixado algum erro de personalidade, de efeitos da mediunidade, nós teríamos que retirar. Então, qual é o objetivo do estudo? Tudo aquilo que está gravado em nós como símbolos. A doutrina espírita, ela não tem símbolos. Mas os símbolos que são usados por tantas seitas e religiões podem nos causar determinados danos. Por essa razão, o médium tem que ter esse conhecimento. Todas as imagens, todos os desenhos são criados por nós humanos. Desde a época em que vivíamos na Pérsia, no Egito, na Europa, nos Estados Unidos, quer na África, onde quer que nós tenhamos vivido, nós deixamos gravar no nosso perispírito situações em que nós ainda hoje caminhamos com ela. E somente o médium pode retirar essas impressões nocivas do seu perispírito. Então, eu gostaria que estudassem para que, brevemente, possamos fazer um trabalho no sentido de retirar de nós essas ideias, esses chips, esses símbolos. Eles podem ser dominadores. Quando se faz um trabalho grupal, pode esses símbolos atingir as criaturas como uma espécie de hipnose. Nós ficamos retidos dentro daquele trabalho, dentro daquela emoção, daquele desejo, daquela vontade. Porque aonde está a mente, onde está nosso pensamento, ali está nossa alma. E na nossa vida passada, onde quer que tenhamos nos preocupado, ou vivenciados traumas, violências, agressividade no nosso perispírito, nós trazemos essas marcas marcadas dentro de nós.
de medos, de pânico, de ansiedade, de perturbações. E muitas delas estão gravadas neste passado. Essa apostila, ela é um pingo. Um pingo é um livro. Um livro é uma biblioteca. Quem escreveu essa apostila, ele pôs o resumo do resumo do resumo do resumo. Mas para nós, não importa intensificar o nosso estudo, mas sim entender, tirar os chips que nós temos, porque nós lemos que existe o chip, todos os médicos falam dos famosos chips que são implantados, e os chips nada são do que símbolos que podem emitir ondas e serem registrados. Então, só o médium tira, porque é ele que rejeita de dentro dele os símbolos, as irradiações, as vibrações, as emanações. Então, somos nós, aonde nós estivermos presos, através de símbolos, de desejos e emoções do passado. Então, nós vamos encontrar grandes operadores que trabalharam com os elfos. Quem são os elfos? Os elfos são os espíritos intermediários entre o animal e o homem. Não estão ainda totalmente humanos e nem totalmente animais. Estão numa fase intermediária. E por essa razão eles vão aparecer nos símbolos com a metade animal, metade homem, metade mulher, com aparência, porque aquela pessoa que desenhou, no caso do Levi, que fez uma projeção do Bafomete, o Bafomete nada mais é do que um elfos, mostrando o reino animal ainda, com o peito de mulher, a cabeça trazendo o chifre, né, do dominador, do macho, do alfa. Então, nós observamos que quando é passado para o desenho, ela é uma explicação desenhada. Então, isso sempre foi usado. Os elfos, os espíritos, os elementares, sempre foram usados com a proposta do fechamento da mediunidade, com o fechamento dos estudos. Nós observamos que determinadas religiões colocaram as imagens de santos, outras imagens, outros símbolos, para substituir esse passado. Mas o passado que existe dentro de nós, só nós podemos tirar. Só nós. Porque nós renasceremos e viemos aqui tantas vezes forem necessárias para a purificação, para a limpeza estrutural do perispírito, do duplo etéreo. Porque, caso contrário, se isso não for limpo, nós trazemos sequelas de doenças, de enfermidades gravadas pelos fluidos deletéricos emanados. O que é uma doença? É um fluido. E esse fluido, ao interpenetrar no perispírito, e que o duplo etéreo não consegue reter, ele não consegue solver. Então, é descarregado a nível de corpo físico. Então, toda emanação, todo pensamento, todo desejo, toda vontade vai descarregar conosco no nosso corpo físico. Quer que ele seja o bem, quer que ele seja o mal. Quando nós recebemos o bem, nós temos então os fluidos curadores, que vão nos curar, beneficiar, acalmar, tranquilizar, refazer, nos amparar. Quando nós recebemos fluidos negativos,
de uma frequência fantástica de radiação, e se isso não foi tirado, nós vamos agredir o perispírito do pretéreo e chegará no corpo físico, porque ele não foi higienizado antes, não foi retirado antes. Por essa razão, o médium precisa estudar, médium precisa aprender, médium precisa se preparar, ter um entendimento do valor da mediunidade, do valor da prece. O objetivo do estudo da mediunidade é a nossa própria libertação. Ninguém pode nos libertar. Esse jugo que nós temos, como Jesus fala, meu jugo é leve e suave. O que significa isso? Jesus trazia a sua mediunidade num potencial de médium curador, de médium que transformava, médium que curava. Então, se nós olharmos algumas essências do Cristo, que é o cristianismo redivivo, porque toda a doutrina dos espíritos, ela se volta de uma maneira básica para a mediunidade. Porque somente através da mediunidade que é nós aprendermos a interiorizar a nós, usarmos as forças eletromagnéticas da alma, poder depurar a nós mesmos, fazermos a autolimpeza interna da nossa alma, porque não adianta falar para nós, você precisa se purificar, e não der um meio de purificação, o meio de limpeza, o meio de retirada. Mas quando nós estudamos nós mesmos, estudamos o perispírito, estudamos todo esse conhecimento da alma, então nós começamos a ver e sentir a evolução da alma. Quase a maioria de nós aqui reencarnados, a maioria, vamos dizer quase que 90% do povo, tem medo da morte. Por que nós temos medo da morte? Porque ao desencarnar, nós ainda gravamos conosco, a gente vai e a gente volta, e a gente adentra nossas próprias regiões, dolorosas, difíceis e complicadas. Nós mesmos enrolamos o nosso filme da nossa vida para ser arquivado no nosso perispírito. E quando nós arquivamos a nossa própria história, nós arquivamos esse passado. E ele vai deixar, então, as suas camadas, como ficam na rocha, como ficam na terra, as camadas na nossa alma. Então, o médico, quando ele inicia cuidando dele, retirando essas camadas que ficaram dentro dele, começa a retirar o orgulho, a vaidade, o egoísmo, o desamor, o desafeto, porque são características que dentro de nós nos deixa pesados, nos deixa denso, dolorosos e infelizes. E somente o médium pode curar ele. Quando nós temos a simplicidade, eu diria até mesmo a ignorância, de que alguém poderia nos curar, é tudo temporário. Porque a cura ela é externa. O ser tem que entrar dentro dele e retirar de dentro dele
as suas partículas ruins e negativas. É o ser que tira, é o médium que tira. Então, quando eu digo que o médium tem que começar o seu trabalho cuidando de si mesmo, porque é ele, o médium, que é o problema. Ele é o seu próprio problema. Então, é ele que vai limpar, é ele que vai higienizar, é ele que vai tirar as consequências de vidas passadas. A sua evolução depende da sua mediunidade. Porque saber orar, todos nós aprendemos a orar. Mas a mediunidade, ela nos dá um acesso ao mundo invisível, às partículas divinas do Criador, às partículas imensuráveis dos espíritos superiores. E essas partículas luminosas, quando nós conseguimos alcançá-las e trazer para nós, nós purificamos o nosso perispírito. E aí ele se torna mais leve, mais sutil, mais claro, mais rarefeito. Deixamos de ser almas pesadas, densas, grotescas. Então, quando nós entendemos profundamente a doutrina dos espíritos, qual o trabalho da mediunidade junto dos médiuns, nós vamos começar a fazer uma evolução dentro de nós. Vamos começar a evoluir. Alguns médiuns, eles já nascem melhores. Quando nós já nascemos melhorados, mais purificados, vamos dizer, das nossas imperfeições, o nosso trabalho se torna mais fácil. Porque nós não ficamos tão presos às regiões umbralinas. Mas quando nós nada fizemos, nada evoluímos nesse contexto, o nosso processo reencarnatório é olharmos para nós mesmos no mundo do lado de lá. E por que é que as pessoas têm medo das reuniões mediúnicas? Porque é uma realidade. A alma não se prepara, a alma não se corrige, a alma não se melhora. E eu digo, a religião não cura ninguém. E nem a igreja. Porque a igreja pode falar, pode fazer a melhor palestra, pode fazer o melhor estudo. Só que se a pessoa não trabalhar dentro da sua alma e tirar as partículas doentias, enfermas, seu erro, sua impostura, sua vingança, seu ódio, e não socorrer os seus obsessores, nós não conseguimos a libertação. A libertação da alma é um trabalho redentor. Então, quando nós lemos as obras espíritas, todos voltam na Terra, dentro da lei do reajuste. Mas a doutrina dos espíritos vem nos dar a mediunidade como um farol. É um farol de luz e de esperança. Para aqueles que o compreendem, que podem compreender todo esse caminhar. Na realidade, a maioria das pessoas tem medo da mediunidade, porque nós sabemos quem fomos. Aí temos medo de nós mesmos. Sabemos que nós não fomos boa coisa, temos a impressão, a percepção do que fomos.
Só que nós, médios, nós não precisamos contar para o mundo inteiro quem somos. Nós não somos levados a um confessionário para falar o que somos. Nós não precisamos falar alto o que somos. Nós só precisamos interiorizar dentro da nossa alma e tirar a nossa imperfeição. Em profundo silêncio. Só nós e os espíritos protetores. Só nós e o anjo de guarda. Em profundo silêncio, eu sou capaz de me libertar de mim mesma. Essa é a beleza da doutrina espírita. A doutrina espírita, ela não tem um confessionário. Ela não tem que testemunhar nada, ela só tem que fazer. Nós somos trabalho, vezes trabalho, multiplicado por trabalho. E quem é esse trabalho? Esse trabalho é a mente, é a alma, é o coração. E quem são aqueles que mais nos auxiliam na jornada evolutiva? São os nossos familiares. É pai, é mãe, é tio, é avô. A nossa família vem em nosso encontro e auxilia de uma forma gigantesca a família. Os filhos, os netos. Nós viemos de uma evolução, de um entendimento até um pouco equivocado, porque nós retornamos aqui para a nossa evolução particular e íntima. E vamos aliviar aqueles que estão muito próximos de nós. Nossos filhos, nossos entes queridos. Quando lemos o Evangelho, nós vemos lá que reencarnam no seio da nossa família os amigos e os inimigos. Os amigos, as pessoas que nos amam. Nossos inimigos são aqueles a quem nós deixamos de aliviar. E a família espírita, ela tem que socorrer os seus mortos imediatamente, antes do processo reencarnatório. Porque quando a alma dos nossos parentes retornam aos nossos lares e não foram higienizados, restaurados, refeitos, que não foram, de alguma forma, auxiliados pelas equipes de trabalho, pelos benfeitores espirituais, a alma nasce com casca e tudo. Vem aqui doente, vem aqui enferma, vem aqui com todas as características fluídicas do passado. E a medicina ainda, nós temos pouco estudo sobre a alma, sobre os fluidos ambientais. O que o ódio afeta nas criaturas? A raiva, a vingança, o desamor, o desafeto. Quando nós entendermos profundamente a alma, nós vamos começar a nos curar a nós e a nossa família. A mediunidade, ela é evolutiva. Para uns, ainda é o recomeço. Para outros, já trazem ela mais preparada, mais evangelizada e pronta para uma missão. E outros, estamos aqui num processo de regeneração, a regenerar a nós mesmos, a transformar nós mesmos. Porque nós podemos fazer toda a caridade que nós desejamos fazer para os espíritos. E se nós não corrigirmos a nós,
Nós vamos retornar para o mesmo buraquinho que saímos. Nós vamos retornar ao mesmo local por onde estivemos. Então, a primeira caridade que o médium precisa fazer é para consigo mesmo. É ele o ser mais importante. E nós temos todo pai, toda mãe, toda avó, quer curar a família, quer curar os filhos. É um processo natural da evolução da família. Mas o médium, ele precisa cuidar com bastante atenção e carinho com ele. Porque à medida em que ele se evolui, ele consegue auxiliar toda a sua família. E ele não está mais refém dos fluidos ruins e negativos emanados dentro da família. E é isso que nós precisamos entender. A evolução da mediunidade. Nós não estamos aqui para ficarmos parados. Nós estamos aqui para um crescimento. À medida que o médium trabalha, à medida em que o médium recolhe os espíritos, quanto maior o seu trabalho de amor e caridade, maior serão as suas equipes futuras. De ordem geral, se você assistir 1000 espíritos, 300 podem ir cumprir junto às suas famílias, mas 700 espíritos retornarão junto de você, porque você terá que dar um emprego do trabalho redentor. É assim que funciona. A lei de solidariedade. Aqueles que estudam vêm nos ajudar. Aqueles que se preparam vêm para se ajudar. Então, o médium trabalhador, o médium disposto ao grande trabalho de amor e caridade, ele cresce muito à medida em que ele trabalha por ele, porque ele liberta a si e os seus obsessores. Tira o seu orgulho e o orgulho do obsessor. Tira a sua vaidade e a vaidade do obsessor. Tira o seu desejo de dominação e a dominação dos espíritos. Então, esta evolução, ela estará sempre em crescente ou estacionária. Podemos ter uma reencarnação inútil, vazia, despreparada. E do jeito que aqui chegamos, é do jeito que vamos voltar. Aí, na hora de voltar, todo mundo chora e lamenta, porque sabe de onde saiu. E o médium que tem consciência disso, ele não vai querer voltar no seu buraquinho, mas ele vai socorrer todos aqueles que estavam junto com ele naquele buraquinho para uma colônia espiritual, para estudar e aprender. Amigo é amigo, a gente não deixa ninguém para trás. Aonde quer que nós tenhamos vivido, em qualquer lugar do mundo, nós não deixamos os amigos para trás. E eles também não nos deixam. Cada vez que reencarnamos, vem uma quantidade imensa de amigos de outras vidas, de outras paragens, de outras nações, de outros credos, a estar conosco, por onde quer que nós tenhamos vivido. Então, esse trabalho de socorro e de amparo depende da evolução, do estudo e do crescimento do médium. Então, façamos o melhor por nós, para nos prepararmos para o amanhã e sermos dignos de pertencer à seara do Cristo.
e caminharmos junto com Cristo para o trabalho redentor. E o trabalho redentor nos coloca nessa disposição de auxiliar e de amparar na medida do conhecimento. Então, o médium tem que estudar. O médium não pode ser medroso. Quando se conhece o caminho, se perde o medo. Conhece o caminho, perde o medo. Quando a gente não conhece o caminho, a gente é medrosa. Temos um conhecimento abrangente da situação, nós podemos ver, sentir e analisar com a evidência, com a percepção, com a análise, com o anjo da guarda e a equipe de trabalho com alta precisão. Essa é a mediunidade em evolução. Uma boa noite para todos, Jesus nos abençoe e ilumine os nossos passos e o nosso coração. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, buscando essa partícula do ser maior, que vai penetrando em nosso ser, tocando os nossos corações, acalmando as nossas dores, nos amparando, chamando, Senhor, a todas as equipes do amor e da luz, todos os mensageiros, trabalhadores, Senhor, os nossos protetores, os nossos familiares evoluídos, a toda a nossa grande equipe de trabalho, Senhor, assim como as equipes de Mãe Santíssima, da polícia, do exército, da aeronáutica, dos nossos guardiões, das nossas guardiãs, de todo, Senhor, teu reino de amor e luz, que possam vir junto a nós, trazendo a tua força, a tua fé, a tua esperança, pedindo, Senhor, aos nossos irmãos elementares que possam vir passando, com uma grande egrégora do fogo, Senhor, girando em torno de todos nós, fazendo a limpeza necessária, ó Pai, tirando, Senhor, todo o ranço, desconsagrando, Senhor, todos os males, dissolvendo tudo aquilo que está impregnado em nós, na nossa casa. Mentaliza esse fogo girando em torno de toda a sua casa, passando pelas paredes, pelo teto, pelas portas, janelas, pelos móveis, pelos utensílios, pelo carro, pelo lado de fora. Vai tirando, Senhor, tudo isso que está impregnado na nossa casa, nas nossas vidas, passando pelos nossos entes queridos que lá moram, e vai arrancando, Senhor, e levando todas as impurezas, ó Pai, para as profundezas da terra, onde tudo será transformado e regenerado. Vamos pedindo, Senhor, para que a misericórdia de Deus venha passando, envolvendo a todos os irmãos, que possa estar junto aos nos nossos lares, esses irmãos, Senhor, que de alguma forma nos cobram, que nos causam dor, desarmonia, que eles possam, Senhor, nesse momento, serem ajudados, levados para as nossas grandes bacias de amor e luz, fazendo a transmutação de energia, tirando, Senhor, toda a imperfeição, todo o ranço. Vamos pedir para que essa bacia da lama astral vai passando, vai limpando, Senhor, assim como o fogo, a água, a terra, os ventos, vai girando. Vai tirando, Senhor, toda a imperfeição, todos esses amigos que necessitam de ajuda, do auxílio, da vossa misericórdia, todos esses irmãos que nos seguiram de alguma forma, todos esses irmãos que estão ligados, Senhor, de outras encarnações ou não, que simplesmente nos seguiram na rua, que todos eles possam ser amparados nesse momento, recolhidos às nossas bacias, para que façam, Senhor, a purificação necessária, para que possam ser levados, Senhor, junto a esses irmãos para essas grandes moradas de luz e amor, onde receberão todo auxílio, toda ajuda, toda a proteção
Pedimos, Senhor, pela misericórdia das crianças, toda criança, Senhor, com dor, com ódio, perdida, que esses anjos de luz possam ir passando e amparando, os velhos possam ir passando pelos hospitais, possam ir auxiliando, Senhor, na vossa misericórdia, no vosso amor, todos esses irmãos que necessitam dessa ajuda energética, que possamos vibrar, Senhor, para que eles possam ser ajudados, para que eles possam ser amparados na vossa misericórdia, e que o auxílio, Senhor, chegue a cada coração, a cada doente, a cada, Senhor, irmão que está pensando em suicídio, para que essas vibrações de amor e luz cheguem a esses corações tão cansados, tão doídos, e que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo possa tocá-los, possa ampará-los, Senhor. Que todas as equipes desses irmãos, assim como as nossas, possam auxiliá-los e ampará-los nesse momento. Pedimos, Senhor, mais uma vez, que possamos ir até o sol, renovar toda a partícula do amor e luz para junto de nós, transmutando as nossas energias, trazendo a alegria, o amor, a coragem, a fé, tudo aquilo que a gente necessita, Senhor, para o nosso crescimento, que as palavras ditas hoje toquem os nossos corações e a todos esses irmãos que delas também escutaram, para que possamos prosseguir com fé, com coragem e tendo a certeza, Senhor, que estamos aqui para esse grande trabalho do amor e da que a misericórdia de Deus esteja com cada um de nós, que as bênçãos esteja junto a todos e que todos tenham uma noite de muita luz e paz. Graças a Deus, graças a Jesus.